Amados, bom dia. Hoje é dia 4 de dezembro do ano da graça de 2025. E continuando a refletir a partir do texto de 2 Coríntios capítulo 6, onde o Senhor, através do apóstolo Paulo, nos faz algumas exortações de não negligenciarmos a graça preciosa com que fomos alcançados e, por outro lado, nos exorta a termos a consciência da urgência da missão. O apóstolo Paulo agora, e o Senhor fala connosco através da experiência do apóstolo Paulo, vem-nos partilhar alguns aspectos muito reais da vida cristã e vem introduzir uma recomendação, uma exortação muito prática para a vida de cada um de nós. Versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições. O apóstolo Paulo vem-nos dar aqui um elemento que é absolutamente essencial para a nossa caminhada cristã. A palavra usada, e que foi traduzida por paciência, a palavra usada pelo apóstolo Paulo tem o sentido original de esperança alegre, de perseverança, de permanecer sem desanimar, um sentido de paciência contagiante para aqueles que estão próximos de nós. E este conceito de permanecer, de ter paciência, é algo que está muito presente naquilo que o Senhor Jesus sempre falou, e está especialmente presente em João 15, quando ele nos exorta a permanecer ligados a Cristo. E então o apóstolo Paulo, da sua experiência, vem-nos lembrar algumas coisas que ele passou e nas quais ele teve que ter paciência, de ter uma esperança alegre, de ter uma paciência contagiante. E lembrávamos no domingo se há um lugar, um momento onde isso foi particularmente visível, perceptível, é no episódio de Paulo e Silas em Filipos, quando são presos. Eles são presos injustamente, são açoitados injustamente, acusados. E no meio desse caos, dessa situação caótica, Paulo e Silas, diz o texto, que cantavam e louvavam e oravam ao Senhor. Essa paciência contagiante levou a que acontecesse um milagre de seguida, como bem lembramos. Houve um terremoto, as portas abriram-se, os presos não fugiram e naquele dia o contágio dessa paciência no meio de tribulações, de aflições, foi suficiente para que, pelo menos, é o que temos registro, o guarda prisional, o carcereiro, tivesse um encontro com Cristo, ele e toda a sua família. Mas provavelmente muitos dos presos também o experimentaram. Mas o texto é realmente explícito. Temos que ter paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos. E é interessante porque até aqui Paulo está a falar de dificuldades diretamente sobre a nossa vida, mas depois no versículo, a partir daqui desta segunda parte do versículo 5, começa a falar de outros aspectos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, ou seja, na nossa vida diária de trabalho, na nossa caminhada espiritual, nas nossas disciplinas espirituais. E depois no versículo 6 vem falar sobre questões de integridade, de identidade, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido, na palavra da verdade, na experiência do poder de Deus. Ou seja, em todos estes aspectos, o apóstolo Paulo está-nos a lembrar que é preciso permanecer, é preciso ter paciência, é preciso ter uma paciência esperançosa e alegre, é preciso
não desanimar, e é necessário que esta nossa experiência contagie aqueles que estão próximos de nós. Amados, quando refleti a semana passada sobre este texto e fazia um pouco da análise da minha vida, eu muito facilmente conseguia identificar-me com muitas destas questões. Obviamente nunca estive preso, nunca fui açoitado por amor a Cristo, mas em outras situações pude-me identificar em situações em que de facto não tive paciência, não permaneci. E não foi só nas coisas difíceis, naquelas primeiras que o apóstolo Paulo aqui menciona, mesmo na minha vida espiritual, no meu trabalho, nas nossas relações, na dependência de Deus pela ação do Espírito Santo. Tantas vezes em situações e em coisas que nem deveria haver falta de paciência, nem havia razões para não permanecer. Tantas vezes eu me identifiquei com situações onde não tive paciência, onde não permaneci. Esta exortação vem no contexto, não esquecer de Paulo nos dizer que para sermos ministros da reconciliação precisamos de ser embaixadores do Rei, embaixadores deste Deus. Lembrar aquilo que o versículo 20 diz do capítulo 5, é como se Deus se exortasse em nome de Cristo através de nós. É algo muito sublime. E numa expressão muito prática disso, precisamos de olhar para cada um destes aspectos e permanecer, e ter paciência, e descansar naquele que é o Senhor das nossas vidas. Eu creio que todos concordarão que precisamos de refletir, buscar ao Senhor sobre esta matéria e, acima de tudo, viver isto, viver esta experiência que o apóstolo Paulo, através do apóstolo Paulo, o Senhor nos exorta. Um dia muito abençoado, cheio de paciência, e num dia onde nós permanecemos no Senhor, não importa as circunstâncias. Vamos continuar a orar uns pelos outros e, querendo o Senhor, nos encontramos por aí. Até lá, bênçãos do Pai.